Olá, meus queridos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula e agora eu estou com o arquivo index.php na pasta 0206 Operadores de comparação. Esses operadores servem para você testar valores dentro de sua aplicação. Apesar dos comparadores não serem uma função, o resultado do teste será verdadeiro ou falso. Portanto, a saída é em booleano. Para exemplificar, vamos fazer o seguinte. Temos aqui a variável A, que será igual a 5, variável B, que vai receber 5, entre aspas, e por fim a variável C, que recebe 7. Agora que nós temos essas três variáveis, vamos à nossa comparação. Criou agora uma variável chamada de result. É aqui que a gente irá testar as comparações. Assim, essa variável será um array. Passo o nosso var_dump na variável result. Eu venho aqui para atualizar e já está aqui o nosso array empty, ou seja, vazio. Vamos agora fazer o seguinte. Eu vou passar aqui para dentro de result os nossos operadores de comparação. Então, vou começar fazendo o seguinte. A igual a B, que vai receber variável A igual a variável B. Esse é o nosso primeiro operador de comparação. Entendam esses operadores como uma pergunta que diz: essa variável é igual a essa? A partir daí, o PHP vai avaliar e o resultado de comparação deve ser true ou false. Ou seja, o PHP vai avaliar o conteúdo da variável A se é igual ao conteúdo da variável B. Então, o resultado só pode ser ou verdadeiro ou falso. Vamos atualizar aqui? Bom, a gente tem o valor booleano true como resultado. Ou seja, apesar de serem de tipos diferentes, quando você coloca igual, ele compara se as variáveis são equivalentes em semelhança. Como vocês estão vendo aqui, a variável A possui um inteiro, que é o número 5, e a variável B possui um string. Porém, se você comparar em termos de equivalência, eles são verdadeiros. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar essa linha. E aqui eu coloco mais um sinal de igual. E aqui também, atualizando aqui, agora o resultado é false. Entenda que apesar de A e B serem equivalentes em valor, ao usar três sinais iguais, agora o valor comparativo será verdadeiro somente se forem iguais e do mesmo tipo. Só que A e B são equivalentes em valor, só que temos um inteiro e um string, como eu falei. Por isso, o resultado é falso. Agora também temos como testar a diferença. Então, eu vou fazer o seguinte. Duplico novamente a linha e a pergunta vai ser agora o seguinte. Será que A é diferente de B? Aí eu vou fazer uma troca. Vou trocar aqui o operador de comparação para uma exclamação e um igual. E aqui também troco por uma exclamação e um sinal de igual. Atualizei e o resultado é falso. A e B não são diferentes em valor, porque como a gente já testou, elas possuem o mesmo valor. E da mesma forma que a gente tem um comparador com três iguais, a gente tem como testar também o tipo de dado na diferença. Atualizei e o resultado é true, ou seja, os tipos de dados são sim diferentes. Isso ocorreu porque esse operador, além de testar o valor, também está testando o tipo de dado. E como os tipos de dados são diferentes, é por isso que resultou em true. Resumindo aqui na primeira sentença, eu estou perguntando: A e B são iguais? São sim, por isso que resultou em verdadeiro. Na segunda sentença, eu perguntei: são iguais no valor e no tipo? O resultado é falso, porque os tipos são diferentes. Já na terceira sentença, é o oposto do primeiro. Aqui eu pergunto se são diferentes e não são diferentes em valor, por isso que é falso. E por último, nessa última sentença, eu pergunto se são diferentes tanto no valor como no tipo. E o resultado é verdadeiro, porque apesar de serem iguais no valor, mas são diferentes nos tipos de dados. Para esse operador resultar em falso, os valores comparados devem ser iguais e os tipos de dados também. Ainda podemos usar outros tipos de comparação. Por exemplo, será que A é menor do que C? Basta trocar os operadores pelo sinal de menor que. Como vocês estão vendo, A é menor que C é verdadeiro. Vamos lá, vamos mudar essa comparação agora. A é maior que C? Também podemos fazer essa comparação. Então, e o resultado foi false. Eu também tenho como verificar o maior ou igual. Vamos fazer essa comparação.
duplico a linha. E aqui eu vou fazer o seguinte. Variável A é maior ou igual a variável B. Posso vir aqui, maior ou igual, e troco para a variável B. Atualizo. Veja que A não é maior que B, porque são iguais. Se eu alterar para maior ou igual, A é maior ou igual a B, então o resultado foi verdadeiro, porque ambos são iguais a 5. Mas A não é maior que B, como vocês viram. Ou seja, um único operador, o maior ou igual, consegue fazer a mesma análise de dois operadores simples. E falta agora a última comparação que a gente tem, que é o menor ou igual. Eu troco o B por C, e aqui também eu faço A é menor ou igual a C. E aqui temos true, pois A é menor que C. Portanto, esses são os nossos operadores de comparação. Pois bem, eu vou ficando por aqui e na próxima aula eu volto a falar sobre os operadores, mais especificamente sobre os operadores lógicos. Então, te deixo um ótimo restante de dia e até a próxima aula.